Pessoal, estou com Cesare Iacovoni, presidente do Instituto de Formação de Líderes, o IFL. É isso, Cesare? Isso mesmo. Não estou errando nada, não, né? De líderes. Bom, nosso papo aqui, gente, é, obviamente, falar sobre aspectos liberais, né, a filosofia liberal, no meio dessa confusão toda que é a nossa pandemia, né? Como é que as empresas, como é que o governo tem que se comportar, como é que as pessoas têm que fazer a análise desse ambiente tão difícil, porque, lógico, existem vários setores da economia, uns que absolutamente estão aí até voando muito bem, indo muito bem, obrigado, nessa pandemia, até indo melhor. Eu estava até vendo ontem a revista Exame que chegou, o iFood, como é que a plataforma do iFood explodiu nesse momento, porque ela é a resposta, aliás, de sobrevivência de muitos restaurantes. Ainda bem que existe uma plataforma iFood e outras correlatas. Eu estou falando do iFood aqui, não quero nem fazer muita propaganda, mas a importância disso até para poder dar uma chance de sobrevivência a negócios que estariam fadados à morte, mas uma morte assim, na guilhotina, né? Não é nem uma morte aos poucos, né? Pá, fecha as portas, você está morto, né? Então tem uma visão liberal sobre esse momento. A gente também tem aqui, eu até botei no convite aqui, ideias de liberdade para retomar a economia e forjando líderes para mudar o Brasil, que acho que é uma das grandes sacadas do IFL. Mas antes que eu queria que você fizesse, Tias, um pequeno histórico da origem do IFL e do IEE, né? Aquela célula que nasceu lá no Rio Grande do Sul e acabou migrando isso. Me dá um histórico para a gente poder ilustrar aqui o nosso momento. Com certeza. Antes de mais nada, também queria agradecer aqui o convite, Alexis. Um grande prazer poder bater esse papo com você. Um momento muito importante para a gente discutir valores e que bom que temos pessoas como você que têm lutado pelos nossos valores, assim como temos outras pessoas em diferentes empresas que também cada vez mais têm se tocado e entendido a importância desses valores. Bom, falando sobre o IFL, ele foi fundado em 2007 como um capítulo do IEE. O IEE é o Instituto de Estudos Empresariais. Ele é um instituto que foi fundado nos anos 80, com o propósito justamente de organizar empreendedores, empresários, com a visão de discussão desses valores, que eu já comento, que são os valores também do IFL. Aproximadamente nessa época, quando a gente fundou como missão do IEE aqui em São Paulo, o empresário Davi Pfeffer e o empresário Salim Mata, cada um mais ou menos em épocas parecidas, eles conheceram o IEE, tiveram a intenção e fizeram capítulos em São Paulo e em BH. Também tem o IFL de BH, imagino que você também conheça. E aí se fundou ali como um capítulo do IEE. Depois de um certo tempo, criamos a marca Instituto de Formação de Líderes, São Paulo e Belo Horizonte, para seguir um caminho independente. A gente continua bastante próximo do pessoal do IEE, temos grandes aprendizados com eles, e a gente, mas nesse momento somos institutos completamente independentes, e o IFL também tem avançado em outros estados, como por exemplo Santa Catarina e Brasília, mais recentemente. Então, o que se propõe o IFL? O IFL tem a missão de formar líderes comprometidos com um Brasil livre e próspero. Então, a gente, por meio de um ciclo de formação, que é a principal atividade do Instituto, a gente desenvolve jovens de entre 20 a 35 anos que têm potencial de liderança e que estão dispostos a absorver todo esse conteúdo. Então, nossos valores, que não coincidentemente são também os valores do pensamento liberal, é a vida, a liberdade e livre iniciativa, respeito à propriedade privada e ao império da lei. Então, são esses os 4 valores que a gente defende e a nossa formação de liderança é inteiramente baseada nesses valores. Então, em termos de atividades, a nossa principal atividade de formação, a nossa principal maneira de formação são os eventos semanais, que a gente tem um encontro com uma liderança do setor, seja no meio político, empresarial, até mesmo acadêmico. No final do ano passado, eu tive o prazer de receber você lá conosco.
Espero que tenha gostado. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Bacana. Aliás, só para fazer aqui um parênteses, arrastei meu filho, né, que estava terminando a faculdade em São Paulo, e inclusive entrou no mercado financeiro agora, e despretensioso, eu falei, vamos lá que é legal, vamos lá que é legal. Ah, não sei, tal, que negócio. Pô, ele curtiu um monte, cara. Ele falou, pô, como é que faz aí? Aí vem a pergunta que eu quero falar para você. Como é que entra no grupo e qual são a dinâmica do grupo do IFL aí, né? Como é que... Sei que é por convite, mas também tem que fazer um questionário, lá, um processo seletivo. Dá só uma linha aí que meu filho curtiu um monte, viu? Claro, claro. O nosso, para fazer parte do Instituto como associado, tem 2 janelas por ano, em média. Recentemente tivemos uma janela, vamos ter a próxima provavelmente no segundo semestre, por volta de setembro, outubro. E para fazer parte, o primeiro passo é você ser indicado por algum associado, e a partir daí tem um processo seletivo que todos os indicados passam. Fico muito contente de, inclusive, comentar que a gente já tem uns 2, 3 anos que tem tido muito mais interesse recomendados do que vaga. Até, infelizmente, né, nosso objetivo é impactar o máximo de pessoas possível, inclusive por isso que a gente também tem começado a divulgar conteúdos virtuais nas mídias sociais. Estamos fazendo bastante projeto para o público externo, então o processo seletivo ele tem sido cada vez mais difícil, o que também, de certa forma, mostra que nos últimos anos houve um interesse adicional por esse tipo de assunto, né? Não sei se por boas razões ou pela necessidade, a gente tem visto que as ideias da liberdade têm tido cada vez mais adesão na população, e isso é super importante. E fico muito contente que tenha cada vez mais esse interesse. Agora, você falou em número de vagas limitadas. Como assim, clube que tem aquele número de vagas, tem que sair gente para entrar, ou vocês vão só para poder ter uma certa qualidade na seleção? Cada vez que abre uma janela, vocês vão ter X vagas e aí vão pegar os melhores para essas X vagas. Qual que é o critério aí, só para poder... Existe o ciclo de formação, ele tem começo, meio e fim. Então, quando a pessoa se forma no IFL, ela cumpriu todo o seu ciclo de formação, que vai aí aproximadamente de 2 a 5 anos, dependendo do ritmo que você consegue concluir. E nesse momento, o associado se torna o alumni, ou seja, faz parte da rede, ou um associado honorário do Instituto. A partir desse momento que começa a ter mais espaço dentro da formação. Como é uma formação com muita profundidade e com muito zelo em cada indivíduo ter sua própria jornada de aprendizado, e a gente conseguir realmente formar não só em conteúdo, mas também nas habilidades essenciais de liderança, a gente tem realmente esse espaço limitado. Hoje a gente está em aproximadamente 60 pessoas dentro do ciclo, 60, 70. E aí, bom, esse é um número que a gente tem entendido que em um mesmo lugar, ele chega a um limite para conseguir manter essa qualidade e a própria rede entre as pessoas começa a ficar cada vez mais complexa de gerenciar, inclusive por isso que a gente tem também expandido em outras cidades, até porque em outras cidades também tem essa demanda, então acho que é o caminho natural aí que o IFL tem seguido. Bom, vamos falar de liberalismo em tempos de crise. Muita gente botou em xeque o liberalismo agora, em que, vamos dizer, o mundo parou, né? Me chama aquela expressão, para o mundo que eu quero descer, né? E aí muita gente fala assim, olha aí os liberais querendo mais Estado para poder resolver o problema, olha aí o governo intervindo no mercado para poder salvar as grandes empresas e tudo mais e tal. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria escutar primeiro as tuas observações a esses críticos de plantão que adoram ficar desconfigurando o liberalismo e zombando do liberalismo quando existe essa movimentação do Estado também para poder
Mas eu não quero falar muito, não. Eu quero deixar que você fale aí, para a gente poder depois filosofar sobre isso. Acho que a filosofia é bem essa mesmo, Alexis, não tem muito como fugir. A resposta imediata para todos os críticos ao livre mercado é só a simples percepção de que o mercado não está funcionando. Seja por uma questão estatal, seja por uma questão de pandemia, a maior prova de que esse é o mecanismo de geração de progresso à sociedade e às pessoas em geral, é que a partir do momento que ele trava, as coisas começam a complicar. E aí, muito difícil também entender, mas agora fica mais simples, o que antes era muito difícil, agora ficou mais simples, é que economia e saúde e vida não existe divisão entre esses dois conceitos, né? São a mesma coisa, né? Você viver, você criar e você produzir está intimamente ligado com a economia. Entendo que, obviamente, ao ver em noticiários e ao absorver esse conteúdo por especialidades, as pessoas acham que economia é um mundo à parte, onde se estudam coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas muito pelo contrário, a economia é base para o entendimento do como o homem no seu dia a dia toma as decisões. E aí tem um outro lado que é bastante compreensivo, inclusive, do que as pessoas comentam nessa situação, até gostaria de ter a sua percepção do ponto, Alexis, que tem a ver com ajuda humanitária, né? Se num curto prazo a gente tem uma grande dificuldade aí de inúmeras pessoas que perderam emprego, que não podem sair, não podem produzir, não podem gerar riqueza para conseguir alimentar suas famílias e sustentar suas famílias e mesmo crescer, essas pessoas eventualmente precisam sim de uma ajuda humanitária, que claro que o Estado, pela sua capacidade de organizar recursos no curto prazo, já que já tem toda a máquina montada, ele tem uma bazuca ali que num curtíssimo prazo pode eventualmente ser analisada. Agora, por outro lado, também você tem inúmeras iniciativas excelentes assim, na iniciativa privada, inclusive a iniciativa privada tem ocupado espaços muito importantes. Eu gostaria até de citar aqui o Estímulo 2020 e União SP, liderados pelo Edu Mufarrege, outras iniciativas como 2 em 2. Edu Mufarrege está dando um show, outro que está dando um show também, a iniciativa privada Ocupar Espaço, Edu Lira, estão todos de parabéns. E é indispensável ter essa ajuda da iniciativa privada. Inúmeras outras empresas que eu poderia citar aqui, que mudaram linhas de produção, começaram a atender a urgência. Então, é claro, a gente vê a bazuca e fala, putz, se não fosse essa bazuca, a gente não teria condições de salvar, né? Mas, em paralelo a isso, você tem que... É o livre mercado que está impedido de funcionar, senão ele continuaria gerando sustento e o crescimento da população. E também tem que não é só essa grande bazuca estatal que tem a ajuda humanitária, mas também a iniciativa privada que cumpre o seu papel indispensável nessa situação. Cara, eu estou notando algumas coisas aqui, tem para a gente discutir isso aí. Primeiro, né? Eu estava entrevistando o Adolfo Saxida, que é o secretário de Política Econômica, e aí ele soltou uma frase do Paulo Guedes, que ele falou, Paulo Guedes sempre falou em liberdade com fraternidade. E eu achei, na medida isso aí. Por quê? Eu tenho exatamente a mesma visão. Como já comentamos na outra entrevista, mas recupero nessa aqui, eu me autodenomino um liberal empírico, daquele que foi aprendendo o que era liberalismo na raça, montando uma empresa do nada, comprando uma Kombi e levando funcionário para cá e para lá, e montando uma empresa e percebendo a liberdade. Eu tive uma vantagem também, natural aí, não tenho o que falar, que a minha mãe chama Joana. Então, eu nasci na casa da mãe Joana, tá certo? E a casa da mãe Joana era de uma liberdade tão grande. Aliás, era uma liberdade, Cesare, fora do comum, porque meus amigos queriam vir na minha casa para brincar, porque na minha casa a gente botava fogo nas coisas, a gente construía, a gente desmontava. Eu comprava Fusca no ferro velho, tinha 17 anos, comprei um Fusca no ferro velho, botei na garagem da minha mãe para aprender mecânica, porque na época não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada. Você tinha que aprender num livrinho, que ninguém lembra desse livrinho, você não vai lembrar que você é mais novo. Chamava Instituto Universal Brasileiro. Era uma porcaria de um livrinho. Não, por pesquisa, cara. Quem acha que EAD é moderno é que não conhecia o Instituto
esse Instituto Universal Brasileiro. Você comprava curso de tudo no Brasil, de costura, de mecânica e tal, pelo Instituto Universal Brasileiro, e vinha num livrinho com papel de jornal. E aí você fazia a coisa, aprendia mecânica. Era a única forma de você aprender alguma coisa, ou entrar na escola do Senai. Mas como meus pais não eram mais da indústria, eu não tinha direito à escola do Senai. Então, o que eu tinha era o livrinho do Instituto Universal Brasileiro. E aí eu comprava o Fusca, botava em casa, chamava os amigos e a gente ia desmontando o Fusca, pintava a Fusca, desmontava a Fusca, era uma zona, tá certo? E o Fusca não andava, então a gente nem saía para a rua. Tanto que o Fusca tinha um nome. Quando ele começou a andar, ele tinha um nome. Meus amigos deram o nome no Fusca de Maestro, porque cada esquina era um concerto. Era um concerto. Entendeu? Só que é um concerto com C. Era com S, não era com C, tá certo? Então a turma falou, vamos sair com o Maestro? Vamos. E aí você não saía no Maestro sozinho, você tinha que sair com 4, 5 pessoas para poder empurrar, dar tranco, essas coisas. Era uma zona aquele Maestro. Bom, então voltando no meu liberalismo empírico, você sabe que o cara que é cegamente liberal, assim, aquele cara que não, aquela coisa, ele é meio maluco, porque o cara só acredita na seleção natural. Então, os mais aptos têm que sobreviver, os menos aptos têm que morrer. Ele é muito, sim, vamos dizer, fundamentalista nesse liberalismo. E tem que ter o lado fraterno. Aí eu estou falando por conta aqui. Talvez o pessoal mais liberal aí já esteja me condenando, xingando aqui, mandando. Deixa eu ver se no Facebook já estão botando coisa aqui. Mas, cara, até para poder sobrevivência do liberalismo, a gente não tem que esquecer das pessoas que talvez não sejam tão aptas assim a estar dentro desse mercado nosso aqui, sabe? A gente tem que ter um lado de saber cuidar. Eu sempre falo muito como engenheiro que a gente tem que ter um olho na causa e na consequência. E enquanto a gente tem toda essa pobreza que foi multiplicada no Brasil, enquanto a gente tem essas desigualdades, que a gente sabe que é a consequência e não causa do problema no Brasil, né? Não dá para simplesmente falar, vamos implantar o liberalismo e vai estar tudo resolvido daqui a 20 anos e a gente vai acabar com as desigualdades e está todo mundo bem. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a situação de pobreza e desigualdade está presente, ela está aí. Então, a gente tem que atacar as causas, aí sim, vamos ser mais liberal, vamos acabar com tanta regulamentação, vamos acabar com tanta presença do Estado, mas eu tenho uma situação que é assim, inegável de pessoas que estão na miséria, da pobreza e tal. E o que eu faço com essa turma? Falo para eles esperarem o mercado resolver, falo para eles assim, aguarde, porque quando acertar tudo, o liberalismo acertar tudo, vocês não vão ser mais pobres. Não adianta, cara. O cara está passando fome hoje, amanhã. E aí a frase liberalidade com fraternidade do Guedes mostra a preocupação que ele tem que ter até para a gente, nós liberais, não sermos condenados a dizer que somos desumanos e que a gente mata as pessoas, que a gente deixa as pessoas na miséria, que nem fomos nós que botamos. Vamos falar a verdade, não fomos nós, não. Mas eles estão lá. Então tem que ter esse equilíbrio. Então, como é que um liberal defende o Bolsa Família? Defende, meu amigo, porque a gente sabe, reconhece dessa desigualdade, dessa vulnerabilidade desse povo e precisamos ajudar eles, atacando as consequências de algo que veio. Mas nós vamos também atacar, como estamos atacando hoje, na causa que é um Brasil mais livre, menos regulamentado, menos gordo, inchado, que pesa tanto, que, inclusive, atrapalha até no desenvolvimento, atrapalha até em te acabar com essa pobreza e, consequentemente, acabar com as desigualdades. Você vai me ver muito, Cesare, falando das desigualdades, sabe por quê? Porque eu adoro usar as frases da esquerda contra eles mesmos. Então, a gente pega aquela coisa de função social da propriedade, não é? Que eles ficam falando, não, mas a função... Eu adoro pegar isso, cara, e usar contra eles. Até teve uma medida provisória que a gente passou aqui em 1915, que era para o Salim Matar poder vender tudo que é imóvel inútil, e a esquerda, agora que nós temos que ter mais Estado.
Eu falei, mas o que adianta ter um prédio abandonado, todo perdendo recursos, não está cumprindo a função social? Era melhor o governo vender aquilo lá e poder ajudar no combate à pandemia, talvez ajudar com mais algum programa de ajuda aos vulneráveis que estão aí, do que manter aquela porcaria abandonada lá, sendo oportunidade até para o MTMST invadir e começar a cobrar aluguel da turma. Então, só estou talvez prolongando aqui um pouco no meu raciocínio, mas que eu gostei dessa frase da liberdade com fraternidade, sem esquecer aquelas pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, estão aí e que a gente tem que ajudar para, inclusive, avançar no nosso projeto liberal. Porque senão a gente corre o risco do discurso sedutor da esquerda acabar tomando conta de novo da pauta brasileira, e nós não podemos permitir isso. Que ontem, inclusive, eu escutei o Ciro Gomes falando na CNN, eu falei, meu Deus do céu, mais um aí que ele tem que tomar cuidado. O papinho dele é fácil, não é fácil um discurso da esquerda aí ficar falando em vamos acabar com a pobreza, é muito fácil, só não diz como, né? Claro, claro. E aí fica a preocupação, né? Como que a gente garante inclusive até comentando, Alexis, vale ressaltar o caso do Bolsa Família, inspirado inclusive em grande parte aí de literatura dos liberais, né? O próprio Friedman falava aí do imposto negativo, então é um programa aí de transferência de renda, ele tem bastante adesão com os nossos valores. É claro que o objetivo final é que ele não exista, né? Ao contrário, tem que ter um programa para que em algum momento ele deixe de existir. Infelizmente, como também diria Friedman, não há nada mais permanente do que um programa temporário do Estado. Então, isso é o que mais preocupa, né? O quanto de permanência a gente vai ter depois de passado essa grande tempestade e quanto de fato mudança, ajuda temporária humanitária que a gente tem no curto prazo. E aí também vale ressaltar, as pessoas comentam muito a respeito de capitalismo, como o capitalismo é competição, a lei do mais forte, mas capitalismo é, acima de tudo, cooperação, né? Você cooperar com o seu cliente, você cooperar com o seu fornecedor, você cooperar com o seu colaborador, você cooperar 99% do seu tempo, e aí 1% do tempo, é claro, competir com ofertas similares às suas, que, lembrando, ajudam a vida de alguém, não tem nenhum prejuízo a isso, é sempre um ganha-ganha. Bom, retomando já o gancho, inclusive, das medidas temporárias, uma coisa que preocupa bastante, acho que todo mundo que se preocupa com a liberdade nesse momento, Alexis, tenho certeza que você também, é algo que pessoalmente me chamou a atenção quando eu estava lendo um artigo da Economist recente, uma tradução livre desse artigo, é o Estado nos tempos da Covid-19, não sei se você chegou a ver, The State Times of... É um artigo bastante completo que conta como que o Estado e todo o seu aparato de coerção, de imposto, ele cresceu nunca linearmente, mas sim em ondas, e principalmente nas ondas dos momentos de grandes crises. Então, você pega ali, eles fazem um panorama do século XX, grandes medidas que hoje a gente tem como básica. Então, dão um exemplo, inclusive, do imposto de renda. O imposto de renda foi criado numa situação de crise, se eu não me engano, foi na de 29, tem que validar se é 29 ou foi um pouco antes, mas o imposto de renda, por exemplo, foi criado justamente no momento de crise e nunca mais voltamos atrás. Então, como a gente fica com New Deal, por exemplo, também é um outro caso que veio e continuou. Enfim, no Brasil a gente tem também inúmeros exemplos, até seria muito interessante um histórico como esse, se alguém tiver interesse de fazer e analisar. Mas o resumo da ópera é que a gente tem uma necessidade, talvez de curto prazo, mas que ela pode não, assim que ela deixar de existir, pode ser que a medida que tenha vindo para tentar resolvê-la vai continuar existindo. E aí é onde preocupa, porque existem coisas que o Estado até pode vir a fazer, e aí, obviamente, por exemplo, ajuda humanitária, você tem inúmeros autores que o apoiam nessa linha do que você comentou, que até o próprio ministro Paulo Guedes
ele segue bastante, mas você tem um lado que aí todos os que acreditam na liberdade vão concordar que o Estado não pode fazer de forma alguma. Citando alguns exemplos aqui, confisco de máscara, invasão de fábrica, essas coisas, elas não podem acontecer de forma alguma, porque não só ela é errada, né, do ponto de vista ético, né, porque você toma algo que não lhe pertence, como também ela gera incentivos perversos, né, como que você como empresário pode dar, inclusive, o exemplo, se algum dia invadisse a sua fábrica que você investiu para a produção de máscara, no dia seguinte, naturalmente, você não produz mais, e aí gerou o efeito contrário do objetivo inicial, que era aumentar o uso, a disponibilidade de máscara para a população, usando só esse caso em específico. Se confiscarem todas as minhas máscaras aqui, no dia seguinte eu paro de produzir de tanta raiva. Porque aí é prejuízo. É melhor não produzir do que produzir e ter tudo confiscado. Aliás, nesse confisco que houve aí, eu espero que tenha confiscado o salário das pessoas que produziram, tenha confiscado também a matéria-prima que eu comprei para poder produzir, né? Eu não, porque não foi eu que produzi, mas estou falando. Quer dizer, o confisco não tem que ser só no dono da máscara, vai confiscar a cadeia toda. Aliás, o governo podia, inclusive, confiscar os impostos que ele cobrou para aquela pessoa que produziu aquela máscara, né? Vai lá e confisca os impostos. Eu preciso pagar também, confisca tudo. Confiscou só o meu benefício, todas as minhas obrigações, meus deveres, ele não confiscou. Se ele quiser confiscar, meu amigo, confisca tudo. Mas aí, com certeza, ninguém mais vai produzir, porque eu não tenho mais nenhum estímulo em produzir aquilo lá. E aí, o que você falou, não vai ter máscara. Agora, eu queria falar de uma coisa que eu gostei que você falou, da bazuca, a bazuca do Estado. O que não é a bazuca do Estado, a não ser todos os impostos que ele tirou de nós para fazer uma bela bazuca. E a bazuca do Estado pode ser enorme ou pode ser menor. E ela pode ser uma bazuca ineficiente ou eficiente. E tanto que nós liberais, que eu não sou ANCAP aqui, tá certo? Eu não sou anarquista. ANCAP, inclusive, até para aqueles que não conhecem, Alexis, ANCAP é o anarcocapitalista. O pensamento liberal, que é, se me dá 2 minutinhos aqui, bastante interessante. Manda ver, até para poder ilustrar a nossa conversa. Os anarcocapitalistas são um grupo dentro do pensamento liberal. Aliás, primeiro um passo atrás, né? Dentro do pensamento liberal, você tem N tendências. Então. Para ser consideradas dentro do pensamento liberal, tem que respeitar esses valores, os quais a gente mencionou anteriormente, até repetindo aqui: a vida, a liberdade, a livre iniciativa, a defesa da propriedade privada e ao império da lei. Então, dentro dessa N tendências que respeitam esses 4 valores, a gente tem um que chama anarcos capitalistas. O anarcocapitalista, ele entende que, em essência, você não deveria ter Estado em nenhuma circunstância, porque o Estado é um organismo parasitário que ele serve somente para a apropriação de imposto daquele que produz. O indivíduo é que produz, então vamos deixar somente os indivíduos viverem. Não estou dizendo que é a minha opinião pessoal. É assim, o logotipo deles é assim, mais ou menos? O que é? Eu acho que esse, ele tem tendências de anarquismo. O anarquismo não tem só esse tipo de anarquismo, tem outros, mas enfim, é importante o pessoal também conhecer essa linha, que é muito importante porque faz a gente pensar em situações que talvez a gente não veja aí no dia a dia, né? Mas vamos lá da bazuca. Desculpa te interromper, Alexis, você estava comentando. Não. Cesare, você tem todo o direito. Depois daquela baixaria que eu dei para você lá, você tem... Imagina, não é baixaria com forma alguma. Mas, de qualquer jeito, é o seguinte, cara. Então, a bazuca do Estado nada mais é do que a riqueza que a gente criou, né? A iniciativa privada gerou e que foi tirada de nós em forma de impostos. Bom, a gente pode concordar que algum Estado a gente quer ter algumas coisas básicas. Nós mesmos, liberais, gostamos de ter um Estado que seja eficiente. Eu nem vou falar Estado mínimo, que eu acho que porra essa frase também, que é negada a encher um saco. Estado eficiente, tá certo? Ou seja, me custa pouco e me entrega muito naqueles pontos em que acha que seria uma função mais de Estado. Seria justiça, que seria defesa, que aí já começa a entrar
na questão de saúde, educação, já tem... mas não vamos ficar na filosofia aí. Vamos falar na minha preocupação do que o Estado tem que assegurar nesse momento de pandemia. E, na minha opinião, ele tem, e falo que é minha mesmo, ele tem que assegurar o bom funcionamento do mercado e que o mercado não seja desmontado por um momento como excepcional está acontecendo agora. Então, eu até aceito algumas intervenções para manter as competições e manter uma situação em que eu tenha ainda um mercado funcionando. Por quê? Porque é perigoso mesmo, no momento desse, de a gente quebrar muita empresa e você ter uma concentração perigosa, que amanhã pode gerar uma distorção de mercado. Vamos filosofar aí, Cesare, por favor. Bom, a filosofia é bastante direta, né? E é interessante essa percepção que você comenta, né? Talvez o papel do Estado de não deixar que o mercado desmonte, né? Numa situação... Se desorganiza. Acontece que, inclusive, até um ponto que eu vim para trazer aqui sobre o que o Estado pode, o que o governo, né, no sentido mais amplo, pode fazer nesse momento para ajudar, é o que ele vinha se propondo, inclusive, a fazer antes, e que talvez no momento a gente tenha ficado paralisado, que é a agenda de reformas, né? A gente tem muito alinhamento, é claro que na nossa aqui a gente entende que há muito mais a ser feito do que de fato é possível. A gente sabe a luta que todos vocês que estão em linha de frente sofrem aí, que não é fácil. Cancelar a live acho que é o menor dos nossos problemas. Acho que tem problemas muito mais desafiadores aí. Mas, em essência, o que se pode fazer para fomentar esse mercado e para permitir que os indivíduos tenham cada vez mais possibilidade de gerar riqueza em qualquer circunstância, seja numa circunstância de normalidade ou numa circunstância como a atual, é livrar as amarras dos empreendedores, né? Então, a gente voltar a falar do que, por algum motivo, a gente esqueceu, que são a reforma tributária, por exemplo, para a simplificação da forma como são feitos os impostos, para a redução também da carga tributária. A gente tem que voltar a falar de descentralização de recursos. Até fui pesquisar, por base da nossa conversa, um dado que acho que pareceu bastante curioso. Falando de saúde, né, já que a crise tem a ver com esse ponto, quanto de saúde que o governo federal dispõe para investir e quanto de saúde que, de fato, está na prefeitura, que está ali sofrendo o dia a dia. Então, o número que eu pesquisei, encontrar aqui, 240 milhões são investidos, 110 bilhões na União e 80 bilhões para a prefeitura. Então, só para pegar um número, um indicador, sem mais contexto de como é o gerenciamento de toda a estrutura de saúde, a gente vê que, olhando só o recurso que fica para a prefeitura, é muito menor do que fica para a União. E a gente sabe que o indivíduo mora na prefeitura, o indivíduo mora na cidade, ele não mora... No município, é isso aí. Exato, ele mora no município. Então, aliás, ele gera riqueza no município, mora no município, e 66%, para você lembrar, de todos os tributos que um cidadão paga são recolhidos pela União. Depois a União acaba... Alexis? 66. 66%. 66%. E você pagamos de imposto, vai para a União? Vai. Lógico, em todos os tipos de impostos, né? IPI, PIS, COFINS, ICMS, tudo que a gente paga, 66%, imposto de renda, ITCMD, todas essas coisas aí, sobe, 66% vai para a União. Lógico, aí tem os repassos, que é o fundo de participação do município e dos estados, tá? Então, não é que fica 66%. Boa parte disso aí volta por esses fundos. Mas que esses fundos também tem que tomar cuidado, porque eles são contra garantias de empréstimos que os estados e municípios fazem. Agora estão meio proibidos, mas, por exemplo, só para você entender como é que funciona isso. Então, vou dizer, o Estado de São Paulo vai lá e faz um empréstimo no Banco Interamericano de Desenvolvimento ou no Banco Mundial para poder fazer, por exemplo, obras de saneamento básico e despoluir o Rio Pinheiros. Um exemplo, tá certo? Quem que é a contragarantia aí, né? Na verdade, a garantia aí, quem vai dar é a União.
A União falou, não, se o Estado de São Paulo não pagar, eu pago para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Beleza. E qual que é a contragarantia? O Estado, a União vai falar assim, eu pago, mas é o seguinte, eu vou reter do fundo de Fundo de Repasse dos Estados, né? Eu vou reter esse fundo para poder pagar a garantia que eu tive que dar para poder garantir o empréstimo do Estado de São Paulo. Tá certo? Então, esse fundo, que tem que ser um repasse automático, e muitas vezes ele serve como contra-garantia do Estado para poder dar uma garantia para algum financiamento em alguma coisa no Estado ou no município. Perfeito, perfeito. Então, justamente nesse caso... Fundo de Participação dos Estados, FPE e FPM. Então, só para botar o termo certo aqui. Bom, vou retomando a questão toda de centralização de recursos, porque também, obviamente, quando o recurso dessa maneira centralizado, você sabe que envolve N negociações políticas, nem sempre são diretamente ligadas ao benefício da população, infelizmente. Então, essa é uma outra agenda que a gente, por um momento, esqueceu, mas que vale relembrar, e inúmeras outras, né? O que a gente puder fazer para voltar essa pauta, Alexis, a pauta que é tirar entraves do empreendedor e do indivíduo brasileiro, reduzir a carga de imposto que é pago, tudo isso só tem a ajudar hoje e sempre. E mais, ela não vai vir com a conta a pagar, porque ainda não conseguiram inventar uma forma de dinheiro dar em árvore, né, Alexis, para falar um bom português. Pois é. Os recursos são finitos. Falo isso direto. Exatamente, usando uma frase, inclusive. Os recursos são finitos, em algum momento essa conta vai chegar. Se a conta não chega hoje, chega no que vem, chega daqui 5 anos ou chega na próxima geração e em algum momento a gente vai ter que resolver pagar essa conta. Então, a gente é a favor de propostas que sejam definitivas para facilitar o contexto de geração de riqueza, independente da situação atual sanitária que a gente está vivendo. E eu até estou vendo aqui umas perguntas aqui no Face, viu, o Cesare? Né? Uma das questões realmente assim, é o Pacto Federativo, que é o que a gente estava falando, essa distribuição, né? Por que o recurso tem que subir tudo para depois descer? E ficasse mais embaixo mesmo. Reforma tributária, sem dúvida nenhuma. Reforma administrativa, sem dúvida nenhuma. E uma das questões gerais... é muito bem falado, inclusive, bem lembrado aí, porque é uma das que tem mais potencial de gerar resultado, de liberar recursos para onde a sociedade hoje entende que são prioritários. O Estado custando menos gente com tanto privilégio, com tanta estabilidade. Estabilidade ela tem que ser merecida. Alguém que vai trabalhar para o governo, em qualquer lugar do mundo, é uma pessoa extremamente bem qualificada, que passou por um processo seletivo pesado, porque ele vai estar servindo à União, tá certo? Ele vai estar servindo ao cidadão brasileiro, vai ser um servidor, e não é cheio de privilégio, não. A estabilidade ela vai ser alcançada depois de ele comprovar que, de fato, ele tem muito valor para o Estado, que ele presta um belíssimo serviço, um servidor, olha o nome, servidor público, tá certo? E aí sim, então administrativo é importante. Agora, eu queria falar o seguinte, quer dizer, o pessoal critica, nós liberais, nesse momento de pandemia, dizendo que a gente quer mais Estado, falando muito pelo contrário, nossa saída, inclusive, para essa crise é menos Estado. Tanto que a gente propõe que os negócios que estão afetados por essa pandemia não paguem os seus tributos, que eles tenham diferimento, né? Não quer dizer que eles vão ter anistia, mas que nesse momento que o recurso fique com eles para que eles tenham capilaridade e tenham liquidez para poder enfrentar. Quem não está com problema nessa pandemia, e tem muitos negócios que estão indo muito bem, obrigado, que pague seus tributos normalmente. Essa questão também que a gente fala, não, agora aproveita para já passar uma reforma do tipo administrativo que corta tudo, não vai cortar, meu amigo, não vai. Não é nesse momento de pandemia que você vai falar que vai cortar o Estado todo, que não consegue. Isso faz parte de uma reforma que vai evoluindo com o tempo. Tanto que a reforma administrativa
que vai ser apresentada pelo governo, ela garante os direitos adquiridos. Aliás, isso aí é meio ruim de falar isso, mas assim, meu amigo, não adianta brigar contra isso, porque é uma luta perdida. Qualquer um que entra lá no Supremo vai conseguir tudo de volta. Então, não vamos pensar quem tem já seu direito, mesmo que eu seja contra, eu acho que é um desequilíbrio, eu acho que é até um direito indevido, mas está garantido. Legalidade dessas horas, senão a gente vai começar a querer desmontar uma série de coisas. Mas para os novos entrantes, não. Os novos entrantes, uma nova regra. Isso é importante deixar a diferenciação. Tanto que eu entendo que o Paulo Guedes, nesse momento, ele está segurando muito a parte desses concursos públicos, né, para poder contratar novos funcionários públicos que pediram aposentadoria para poder ainda ficar na regra antiga, quer dizer, eles já não foram nem afetados por essa nova regra. Teve um monte de gente, parece que mais de 20%, 25% pediram correndo aposentadoria para garantir as regras lá da integralidade, da paridade, todo aquele monte de coisa que a gente acabou eliminando porque realmente era muito desequilibrado. Mas ele só vai realmente começar os novos concursos públicos na hora que tiver novas regras para a administração pública, porque os novos entrantes têm que entrar num regime que a sociedade como um todo esteja de acordo. Isso é um acordo da sociedade. A sociedade não concorda mais que funcionário público tenha tantos privilégios, tantos benefícios e tantas estabilidades, muitas vezes não apresentando a contrapartida devida. Alexis, e você que tem conversado muito com a população, inclusive, imagino que tenho certeza que conversou com muitos servidores, eu acredito que a percepção dos servidores, os melhores servidores dentro do quadro, que temos excelentes quadros, com certeza, são a favor de propostas que ajudem na meritocracia, né? Então, coisas que, quando a gente vê numa iniciativa privada, são quase que óbvias, né? Você poder desligar um funcionário que não está contribuindo ou que está prejudicando os demais, enfim, coisas que são muito básicas de iniciativa privada e que as pessoas que mais entregam resultado até gostam, porque é justiça a elas, eu entendo que deve ter um certo apoio. E, aliás, até reforço aqui algo que é sempre muito, muito falado, né? Os liberais acreditam no emprego, no progresso e no resultado. E não na possibilidade do desemprego, né? Quando a gente luta para o governo poder demitir um funcionário, um servidor público que não está cumprindo a sua responsabilidade, não é que a gente é a favor do desemprego desse, mas sim a gente é a favor do emprego e da justiça com aquele que produz e que está entregando mais resultado. Então, é uma questão de respeito também, né? Um cara que tem estabilidade, não entrega, não produz, ainda muitas vezes ocupando aquele cargo por alguma indicação política, né? Vamos dizer, nem comentando esses, é verdade. É feio, né? É muito feio. E o que você falou acho que é muito pertinente, né? Os bons funcionários públicos acabam sendo mal vistos em função dos maus funcionários públicos. Então, tem que ter essa seleção mesmo, até para a valorização da sua função, né? Até para poder não ficar contaminando com pessoas que não merecem aquela posição, aquela função. Acho que isso é bem falado, viu? Mas, de novo, né, só para ir dando uma fechada, eu acho que a solução liberal para essa pandemia é cobrar menos impostos, sabe? Os impostos ficarem mais dentro do lado da economia, né? Vamos falar, não estamos falando do lado da saúde exatamente. É óbvio que a saúde acabou exigindo uma despesa extraordinária, que não estava em nenhum orçamento, que não estava aí, e eu acho que aí é uma questão de responsabilidade do governo fazer as suas intervenções eficazes e eficientes, né? Vamos falar, eficaz é conseguir realmente dar resultados e eficiente é que custe menos para a população, porque eu já estou vendo um monte de escândalos de desvios de públicos ou compras mal feitas, a incompetência do Estado. Aliás, a incompetência do Estado, Cesar, que eu estou com medo, cara. Eu não queria ver essa manchete, não, mas eu estou achando que vai vir uma manchete do tipo assim: respiradores chegam quando não tem mais doentes nos hospitais. A empresa que prometeu entregar 2.000 e gastou 350 milhões de reais na contratação de 2.000 respiradores,
finalmente está entregando, mas não há mais doentes. Sabe aquela coisa que do time, né? A coisa totalmente errada. Máscaras chegam ao Brasil, mas não é mais necessário. Respiradores sobram no mundo e o Brasil agora que está recebendo, mas não tem mais doente também. As pessoas já morreram e ficaram sem... Ou seja, tudo mente errada. A incompetência pública na hora de saber comprar, na hora de saber fechar negócio, na hora de ter certeza que está comprando a coisa boa e ter certeza que isso está chegando na hora certa. Eu não vou condenar nenhum governador que tenha feito um hospital de campanha e que não tenha tido ocupação. Eu não condeno, porque o hospital de campanha não se constrói quando você já está tendo colapso da segurança. Você constrói achando que pode chegar naquilo e você não quer que chegue naquilo, e aí você faz o investimento. Esse é o tipo de investimento que se não gastou errado, não é gastar errado, vamos falar a verdade, gastou e não precisou usar, puta, cara, tá tudo certo. Desde que tenha gasto de forma correta, não tenha superfaturamento. Agora, ter superfaturamento, chegar as coisas na hora errada, cara, isso é incompetência ou desonestidade. Aí eu sou um dos que vai ter rigor em querer ver os responsáveis por isso na cadeia. Inafiançável. Até a Adriana estava fazendo um novo projeto de lei aí, mais rigor em caso de corrupção nesse momento de pandemia, Adriana do Partido Novo, tá? Porque é inaceitável pessoas que vejam oportunidade para poder roubar novamente o cidadão brasileiro, como aconteceu em vários outros momentos, mas menos humanitário, como aconteceu na Copa do Mundo, como aconteceu nas Olimpíadas, quando aconteceu com um monte de coisa aí, a sanguessuga de ambulância, aconteceu um monte de palhaçada. Mas nesse momento, cara, para mim, assim, é inaceitável esse tipo de coisa. Esse tipo de gente tem que pagar o rigor da lei e ir para a cadeia. Faça teus comentários aí em cima desse monte de coisa que eu falei. Claro. Infelizmente, sobre o último ponto, óbvio, claro, quanto mais controles a gente tiver e o combate à corrupção ser eficiente, melhor a gente vai estar também, de novo, não só agora, mas também lá na frente, que infelizmente esses casos que são absurdos, completamente absurdos na situação atual, eles vão continuar acontecendo. É triste dizer, mas infelizmente vem de mão junta, né? O investimento, um dinheiro que não tem dono, né? Mas é de todos, o dinheiro que não é meu, nem seu, nem dele, é de todos, né? Do pagador de imposto, infelizmente, historicamente você vê que não tem o mesmo respeito do que um investimento, um recurso da própria pessoa, um recurso privado. Então, claro, vamos trabalhar para que reduza a corrupção, mas a redução profunda e irregressiva, inviolável dessa mau uso do recurso é que esse recurso esteja cada vez mais na ponta e cada vez mais na mão do indivíduo e menos na mão do Estado. Em relação a time, Alexis, é muito interessante até a gente comentar disso. Na última vez que eu tive aqui, era 12 de maio, e um dos comentários que eu tinha escrito era que em 12 de maio, até repassando um pouco do histórico, 12 de maio a gente ainda não tinha nenhuma informação para saber como que seria os próximos dias ou semanas em relação a uma abertura, seja total, parcial, enfim. Então, acho que em relação a timing, a gente viveu um histórico em março, talvez bastante conservador, mas super compreensivo, dado o histórico que tinha de China, Estados Unidos e Itália naquele momento. A gente decidiu fechar a economia e impedir que o livre mercado funcione. E de março até hoje, maio, o que era uma medida devido ao alarme da crise e emergencial, tem se tornado uma medida de vamos ficar até que se tenha uma cura ou vacina, o que me parece extremamente assustador, já que a gente precisa retomar a economia, precisa voltar a gerar riqueza, precisa voltar a produzir. Claro que não vai ser como uma naturalidade, mas a gente tem que buscar o que é viável de fazer e não simplesmente resolver o problema com uma grande bomba, né? Parando tudo durante um tempo indeterminado, sem previsibilidade. E aí volto a falar, inclusive, em relação a datas. Há 15 dias atrás, tinha escrito que
não temos informação para tomar nenhuma decisão assertiva no momento. Eu acho que 25 de maio continua a mesma situação, infelizmente. Então, nesse cenário, não tem saída fácil, claro, a crise é complexa. Acho que as premissas têm que estar bastante alinhadas de que é um momento de voltar a produzir, dependente da solução que a gente vai encontrar. Eu só gostaria de colocar dois alertas aqui que eu tenho percebido e vale ressaltar. O primeiro deles, que não se pode misturar esse tipo de discussão com o politicamente correto. E aí eu me explico. Você tem muitas pessoas criticando algumas cidades, alguns grupos de pessoas, ou mesmo estados ou países, porque eles estão tomando medidas diferentes do que a média, ou que a maioria tem tomado. E, infelizmente, acho que a mídia tem tido um grande papel de criticar esses casos, né? Então, acho que foi muito conhecido o caso da Suécia como país, e teve outros estados. Eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa de Geórgia também, que tem tomado algumas atitudes diferentes. Então, a gente não pode atuar nisso de uma maneira está errado você não fazer lockdown. Se você não segue o que está aqui no preceito de fechar tudo e impedir a saúde das pessoas, fique em casa ou não tem outra saída. Não é muita saída, não tem razoabilidade nesse argumento, porque, de fato, ninguém sabe qual que é a solução ideal, e o melhor para todos é que se tenha testes e acertos, e o melhor para todos é que a gente consiga encontrar uma saída viável nessa solução. E criticar as saídas que são diferentes daquelas tomadas como as ideais por não sei quem, não vai ajudar em nada. Então, a gente tem que suportar e difundir essas saídas, inclusive descentralização política, que era o meu segundo ponto. As pessoas têm criticado muito descentralização política, falando que por causa da descentralização política, o governo federal, o Estado não consegue agir de uma maneira coordenada. Isso, para mim, é bastante falso, porque se não fosse a descentralização política, a gente estaria absolutamente fazendo uma única medida no mundo inteiro. Então, parte da premissa é que a descentralização política entre países já tem sido muito proveitosa para a gente ter inúmeros casos de sucesso, casos que não deram certo e voltaram atrás, que também não tem problema, mas, acima de tudo, descentralização política nesse momento é bom, e é bom a gente ver inúmeras cidades, estados no Brasil, cada um lidando dessa crise de uma maneira que entende, que julga, junto com a população, junto com os órgãos cabíveis para tomar a decisão, a melhor que é para o seu estado. E a gente tem tido estados que estão tendo mais resultado que outros, e isso é bom. Então, concluo aqui minhas palavras, Alexis, com uma notícia, acho que um comentário talvez de otimismo. Não sei se você quer comentar a respeito de centralização política ou a gente já vai indo para o final, Alexis, você que manda aqui. Acho que nós estamos num papo tão gostoso aqui que nós corremos o risco de ficar o resto do dia aqui. Mas eu também acho que a gente acredita na descentralização, nessas questões mais regionais. Eu queria comentar mais as questões econômicas nesse sentido, de que para a retomada da economia, eu até estava falando com o Adolfo Saxida. Eu falei, Adolfo, beleza, estamos tentando preservar emprego, preservar as empresas, tal, mas as empresas estão consumindo muito do seu capital de giro. E a cada dia que fica fechado, não pode retomar a atividade, não pode nem flexibilizar a atividade, que eu acho que também eu fui contra, né? Sou contra claramente a forma como que o nosso governador do estado de São Paulo conduziu esses isolamentos, essas questões. Acho que a gente tem que... Não adianta botar a cabeça dentro do buraco como uma avestruz, achar que a coisa vai passar. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça e olhar as variáveis e tentar, dentro de uma nova normalidade, conciliar de forma responsável, de forma segura, o trabalho, a atividade com o combate à pandemia, né? Eu acho que, sim. Claro. E nunca esquecer. Estou falando também da minha visão, tá certo? Eu não quero ser também o dono da verdade, que tem muito cara messias aí batendo no papo lá, e eu acho que é ruim isso, sabe? Mas eu teria um equilíbrio, até bem no começo que você estava falando da iniciativa privada e tudo mais.
Eu também fiz uma ação super legal aqui na minha empresa, né? Nós criamos 2 linhas de fracionamento de álcool 70, recebemos doação do álcool 70 da Única, fracionando, recebemos doação de embalagem, vieram voluntários, fizeram uma linha super segura aqui, bem bacana, fracionamos 200 ml, doamos tudo, foi tudo doado, tudo doado. Também botei minha grana nesse negócio, botei a estrutura da empresa, doa tudo. Agora nós estamos com outro programa que é a gente que faz, que é cesta básica também, doando, dando grana voluntária. Não, é essencial, esses programas são essenciais. Olha, e digo assim, mas você fez pouco, tal. Meu amigo, eu fiz, estou fazendo, o meu pouco ajudou, 200 mil litros de álcool não é pouco não, é muita coisa. Agora Claro. começamos a ação da cesta básica, pequenininha, uma vaquinha aqui ajuda, eu botei uma grana também, vamos ajudar, cada um ajudando, cara, a coisa vai para frente, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que focar num trabalho seguro e voltar à nova normalidade, sem parar um pouco com o excesso de notícias ruins e terroristas que muitas vezes são seletivas. Aí eu falo um pouco da imprensa, vou botar nomes aqui, algumas empresas assim, fica em casa, fica em casa. Ficar em casa não é a solução, sabe? Isso se você pode ficar em casa, né? Você consegue conduzir as coisas, ficar em casa, eu acho que não há razão para ninguém saindo para ficar se expondo. Eu não vejo motivo para isso. Mas eu acho que simplesmente falar, não, fica todo mundo em casa para o mundo por 60 dias que vai resolver, também não vejo nenhuma ciência nisso, não vejo nenhuma atitude inteligente nem corajosa. Eu acho que nós temos que saber lidar com a nova realidade, sabe? É máscara, é lavar o tempo todo, é álcool gel, é distância. Então, vamos ver essa nova realidade da humanidade. Vamos tocar o bonde. Daqui a pouco encontra uma vacina, daqui a pouco... Mesmo que acho que se encontrar a vacina, cara, eu acho que até a gente voltar à normalidade tem um tempo, mas nós temos que saber viver com a nova realidade. Falar que vai ficar em casa o resto da vida não é a nova realidade. Isso não é. Isso aí é uma excepcionalidade para poder dar tempo. Mas muito longe disso ser uma nova normalidade. Desculpa. Com certeza. Com certeza. Mas, quer dizer, fechando, quer fazer mais uma última? Eu queria só agradecer o tempo. Eu que agradeço, disponibilizou, a conversa boa, inteligente. É bom a gente filosofar de forma diferente, não uma ideia comum, né? O comum é mais do mesmo. A gente talvez arriscar algumas coisas aqui que podem chocar pessoas, como chocam aqueles desfiles de moda, de conceito que as pessoas entram, ou aqueles carros conceitos, mas é a partir daí que alguém fala, poxa, tá aí, podia começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. É a hora que a gente tem que dar uma extrapolada para poder chegar no novo conceito de algumas coisas aí. São as cabeças disruptivas, como a turma gosta de falar, com as pessoas que pensam diferente, fora da caixinha. Eu até tenho na minha palestra eu digo que você nunca vai ver um busto, né, ou uma escultura de uma pessoa normal. São os loucos que fazem a diferença. Então é o Albert Einstein mesmo, é o Beethoven, é uns caras malucos, uns caras que não seguiam as regras e que muitas vezes até é muito mal compreendidos no seu tempo, mas que mudaram as ideias, mudaram os conceitos. E aí tem lá um busto do cara lá, porque esse cara aí era louco na época dele, mas deixou para a humanidade um legado fantástico. Com certeza, com certeza. Eu gosto de um pouco de loucura, mas vamos lá. Eu que, concluindo também, eu super agradeço o convite, o bate-papo super gostoso aqui. Espero que tenha sido proveitoso para aqueles que nos ouviram, que tenha aberto a cabeça em alguns sentidos e que isso de alguma maneira impactou eles no dia a dia. E fico aqui só um último comentário do quanto a gente, infelizmente, tem aprendido quanto dói perder a liberdade. A gente, nos últimos dias, o que significa não ter, ou ter uma liberdade bastante reduzida. E o ser humano, apesar de ser aquele ser, como diria Dostoiévski, que se acostuma com tudo, acho que a liberdade é uma das coisas que a gente não consegue se acostumar a viver sem ela. Então, vale aqui o reforço da gente sempre cuidar desse bem que é tão precioso. Maravilhoso, cara. E espero que as pessoas
Deem mais e mais valor à sua liberdade. Eu acho que isso é uma lição e tanto, cara. Como Com nem todo certeza. mundo nasceu na casa da mãe Joana, então, amigo, aproveita para reconhecer que a liberdade é um dos maiores valores do ser humano. Sem Com a certeza. liberdade, cara, você não faz nada. Você simplesmente se torna objeto e não protagonista da tua história. Muito bem Certo? falado, Alexis. Meu amigo, prazerzão, Cesare. Prazerzão. Tamo junto aí. Um grande abraço. E quando quiser, estamos à disposição em DFL para dar outras palestras, bater papo, conversar, que a turma é muito Combinado. boa. E aí, bem lembrado, quem não pegou no começo, grupo de jovens fazendo a diferença, novos líderes do Brasil, porque nós precisamos, porque os cabelo branco vão sair e se os cabelo preto não chegar com novas ideias, boa formação, nós vamos ter sempre líderes medíocres e é o que a gente menos precisa de gente medíocre. E, aliás, fica aqui o convite para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais de IFL, nas redes sociais IFLSP, LinkedIn, Instagram e Facebook. Acompanha a gente, segue. Inclusive, a gente vai ter o fórum agora no dia 28 de agosto para discutir esse e outros temas. Estaremos lá, com um grande prazer. Convidadíssimo, Um Alexis. abraço, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.